Glória a Deus. Continuando agora, nós vamos para a terceira parte. Glória a Deus. A terceira parte sobre, as mulheres de Deus, mulheres casadas, que agradam ao Senhor. Nós vamos ver como exemplo Ana, uma profetisa, uma mulher profetisa do Senhor. E olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 36, 37 e 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Famuel, da tribo de Aser. Esta era já de avançada idade, tinha vivido com o seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. Era viúva de quase 80 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum, oração, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que o esperavam, a redenção em Jerusalém. Aqui é quando Maria, e José levam Jesus no templo. Quando na lei, quando estava com 8 dias, a criança ela precisava, todo aquele processo de circuncidar e tudo mais. E quando José e Maria eles levam ali, Jesus estava ali, aquele homem, Simeão, e também Ana. Ana era uma profetisa. Por que Ana era profetisa? Pela palavra de Deus. Será porque ela era alguém que saía profetizando? Será porque ela saía anunciando? Não. Aqui a palavra diz, em primeiro lugar, Ana era uma profetisa porque ela era uma mulher que era fiel ao seu marido. E Ana mesmo depois que o seu marido, ela não tinha mais o seu marido ali, o que Ana ela fazia? Ela não se afastava do templo. Ela sempre estava servindo a Deus. Mas servindo a Deus como, irmão? Será que para mim servir a Deus eu preciso pregar, eu preciso louvar? Para servir a Deus você precisa ver quais são as suas responsabilidades pela palavra que nós estamos meditando, a missão que Deus te deu, e também jejum e oração. Então a missão ali, Ana ela era uma mulher que tinha a sua missão. A primeira missão que Ana ela já tinha cumprido ela. Ela esteve com seu marido até o fim. Ela não desprezou seu marido, ela foi fiel a ele até o fim. E agora que ela era uma viúva, ela estava sempre no templo, servindo a Deus. Eu creio que ajudando ali no templo, na manutenção do templo. Então nós mulheres, nós devemos cumprir as nossas missões. Viver sempre uma mulher sendo casta, sujeita aos maridos, uma mulher obediente, com temor, com sinceridade, para que a palavra do Senhor não seja blasfemada. Aqui quando nós vamos ver Lucas 10:38, vem falar sobre Marta e Maria. Muito interessante esses versículos sobre Marta e Maria. Olha para você ver. Aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Aqui muita gente acha que se trata apenas de serviço de casa. Não é errado uma mulher cuidar da sua casa, certo? Então eu vejo pela essa palavra, irmãs, que aqui vem falar a respeito de um tema muito importante, que nós mulheres devemos entender cada dia mais a palavra do Senhor. Marta, ela estava o quê? Distraída. Por mais ela recebeu Jesus na sua casa. Sim, ela recebeu. Só que ela recebe Jesus na sua casa
E ela está ali preocupada em servir. Servir com trabalho. E aqui o que Jesus queria não era que ela trabalhasse. Jesus, ela queria que ela desse ouvido a ele. Que ela estivesse ocupada com ele e não com seus afazeres. Então, nós mulheres devemos entender isso. O Senhor, ele não quer que nós estejamos pegando 1001 serviços, dizendo que é para Jesus, porque Jesus está na nossa casa, dizendo que é para o bem do reino de Deus, mas nós estamos distraídas, né? Nós não temos tempo de estar aos pés de Jesus, e é o que Jesus ele quer de nós. Porque quantas mulheres, irmãs, que estão no ministério, né, que escolheram estar no ministério, e às vezes ela é uma mulher que ora por um, ora por outro, mas ela nunca tem tempo de ter a sua intimidade com Deus. Jesus, ele quer isso de nós? Não. Jesus, ele quer que nós estejamos aos pés dele. Jesus, ele quer que nós sejamos como Maria. Aqui, Jesus ainda fala algo muito importante. Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Vocês tomar cuidado, irmãos, para que nós não estejamos afadigados com muitas coisas, né? Aí Jesus ainda fala: mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Bem-aventuradas são aquelas mulheres que resolveram estar aos pés de Jesus, obedecendo a sua palavra, ouvindo e obedecendo a sua palavra, né? Estão ali cuidando da sua casa, dos seus filhos, mesmo que muita gente julga, né? Porque o mundo ele acha que a mulher ela deve estar pregando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, né? Mas na realidade, o que o Senhor Jesus ele quer de nós é que nós estejamos aos pés dele, obedecendo a palavra dele e sendo submissas, sendo mulheres que verdadeiramente agradam ao Senhor. Porque não adianta, irmãs, nós queremos pegar 1001 responsabilidades e nós delegar a principal. Não adianta. Nós querer pegar 1001 responsabilidade e depois o Senhor requerer de nós uma que ele nos deu e que nós deixamos de lado, né? Então, irmãs, que nós venhamos estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus em serviço. Não em trabalhos afadigados. Não em responsabilidades que o Senhor não nos confiou. Que nós não venhamos querer ser mulheres que são vistas. Que nós não venhamos querer ser mulheres que têm um nome, fama. Que nós não venhamos estar procurando ter discípulas, mas que nós sejamos exemplos de discípulos de Jesus, para que a palavra de Deus não seja blasfemada pela nossa vida, pela nossa casa. Né? Nós venhamos dedicar o nosso esposo, ajudar o esposo no ministério. Né? Porque muitas das vezes, irmãos, tem muitos homens que acabam desistindo da sua chamada, porque eles não são apoiados, porque eles não têm um suporte. Né? Homens que muitas das vezes estão sobrecarregados, porque não tem mais o suporte. A esposa está lá, mas ao mesmo tempo ela não está. Né? E às vezes nós queremos dizer que ainda nós estamos certas, né? Que nós estamos fazendo o que Deus quer que nós faça. E verdadeiramente nós devemos olhar para a palavra. Se verdadeiramente o nosso comportamento está batendo com a palavra de Deus. Se nós verdadeiramente estamos sendo discípula, ou se nós apenas estamos pregando, né? Tendo um ministério que muitas das vezes não tem nada a ver com serviço, tem mais a ver com orgulho, tem mais a ver com achismo, tem mais a ver muitas das vezes com o querer ter sucesso. Eu preciso ter um sucesso profissional, eu preciso isso, daquilo. Então, mulheres casadas, mulheres de Deus,
Atentem à palavra do Senhor. Vigiem. Entenda qual é a sua missão. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar, irmãs. Né? Então, nós devemos ser mulheres que tenham característica de uma mulher de Deus segundo a Bíblia. São muitas características, irmãs, mas eu escrevi aqui algumas. Tirada da Bíblia. Nada a ver com coisa... Não, é a Bíblia, irmãos. Olha para você ver. Característica de uma mulher segundo a Bíblia Sagrada. Para mulher casada. Submissa ao marido. Ama os seus filhos. Tem amor aos filhos, não despreza, né? Não faz coisas que não é para fazer. Boas donas de casa. Moderada. Casta. Tem traje honesto, vestes não honesta. Pudor. Tem modéstia. Serve a Deus com boas obras. Tem temor. Tem um espírito manso. Eita, irmãos, nós temos que buscar demais, né? Ser mansa, quieta. Outra parte, séria. Mulher de Deus tem que ser séria. Hospitaleira, sábia, virtuosa, cheia da presença e expressão de Deus, né? Das virtudes do Senhor. A mulher de Deus, ela fala pouco. Dedicada, de fé, trabalhadeira, corajosa, amiga, companheira, delicada, que a Bíblia diz que nós mulheres somos vaso mais frágil. Quando a mulher ela começa a querer ser durona, né? Aquela mulher durona, aquela mulher... Ela está em contra a palavra de Deus. Ela está querendo ser homem, ela está trocando. Então ela já está permitindo que o espírito maligno entre na sua vida, porque Deus não fez a mulher para ser durona, mas delicada. Simples, humilde e, resumindo tudo isso, serva. São as características de uma mulher de Deus segundo a Bíblia. E agora as características da mulher que desagrada a Deus. Pela Bíblia, viu, irmãos? Não é nada de mim, não. Eu procurando na Bíblia exemplo de mulheres, porque a Bíblia tem exemplo para nós de mulheres de Deus que agradam ao Senhor e tem aquelas que desagradam. Então nós temos que pegar as duas partes, colocar na balança, ver em que nós precisamos mudar e correr para os pés de Jesus e mudar. Bem? Característica da mulher que desagrada a Deus. Enganadora. Do pai e do marido, aquela mulher que engana, né, o marido, como Raquel fez. Furta, aquela mulher que furta, né, igual Raquel fez. Mentirosa, arrogante, desleal, autoritária. Nós temos que tomar muito cuidado, nós não somos autoritários. Iracunda, aquela mulher nervosa, né, irada. Briguenta, rixosa, aquela mulher que tudo tá ruim, né, nada tá bom, mulher rixosa, mulher que se torna uma mulher desagradável. Isso não é uma mulher de Deus, é uma mulher que desagrada a Deus. Maldizenta, mulher que fala mal dos outros, né? Mulher que dá mau testemunho, falso testemunho. Fofoqueira, profetisa de Baal, né? Porque Jezabel era uma profetisa de Baal. Perseguidora dos santos, nós temos que tomar muito cuidado para nós não ser perseguidora dos santos, né? Gananciosa, traiçoeira, má, dá ouvido ao maligno. Não podemos cometer o erro que Eva cometeu na vida da serpente. Então nós temos que tomar muito cuidado com os maus conselheiros. Mulheres de Deus, ó, fica alerta com os maus conselheiros. Não dê ouvido ao maligno. Quando você dá ouvido ao mau conselho, você está dando ouvido ao maligno. E ele, com a raiz dele, ó, passa uma rasteira em você. Prostituta, adúltera, murmuradora, despreparada, né, como as cinco virgens loucas. Nós não podemos ser como as loucas. Incrédula, vaidosa, nós não podemos ser vaidosa. A palavra lá atrás já falou, mulher de Deus não quer chamar atenção, mas ela quer ter um caráter, ser mansa, ser humilde, ser simples. Então nós não podemos ser vaidosa. Não podemos ser sensual. Sensualidade é pecado. O Senhor, Ele quer que nós, mulheres, tenhamos muito cuidado para que nós não venhamos ser sensual, porque desagrada a Deus. Ambiciosa, nós não podemos ter ambição.
E uma parte muito interessante: ceder aos desejos sexuais dos homens. E qual exemplo que eu vi esse versículo, irmã? Betseba. Betseba, ela foi uma mulher que ela cedeu aos desejos sexuais de Davi. Isso é um erro que muitas mulheres elas cometem. Então nós mulheres temos que tomar muito cuidado nesta parte. Se você é uma mulher casada, nada de ficar conversinha com outros homens. Nada de ficar de, mas eles são um amigo e tal. Não. A mulher casada, ela não tem amigo homem. A mulher, nem o homem casado também. Mas falando aqui para as mulheres, nós mulheres, nós não devemos ter amizade com o homem. Porque a amizade aqui, uma amizade ali, daí a pouco a mulher está o quê? Cedendo. E aonde ela vai sofrer depois. Então, nada de ceder aos desejos sexuais dos homens. Se você é uma mulher solteira, e o homem se aproximar de você por causa do seu corpo, querendo coisas que você sabe que não é, sai fora, minha irmã. Não ceda, porque senão você vai desagradar a Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Seu corpo, se você é casada, é para o seu marido. Você é solteira da mesma forma. Seu corpo não é para prostituição. É você ficar com hoje, outra manhã ou depois, não. Seu corpo é para o seu marido quando você se casar. Então, não ceda aos desejos sexuais dos homens. E atraente. Muitas mulheres querem ser atraentes, aonde elas caem no erro, porque aí onde o diabo enlaça e destrói, né? Eu achei interessante uns dias desses que um moço falando, né, que antigamente era pecado, né, a tatuagem. Para mim até hoje é pecado. Para mim não muda a palavra, né? Eles não agrada de tatuagem. Mas muitas mulheres cristãs estão fazendo tatuagem. Como, irmã? Rina. Não é a mesma coisa na tatuagem? Isso é por causa de quê, irmã? Vaidade? Querer ser atraente sexual? Porque nós temos que tomar cuidado, irmã. Uma simples coisa pode mudar tudo. Aí nós vamos... Eu não vou até os 5 porque eu fui... O vídeo não ficou tão grande, eu ia mais, né? Nós vamos pela última... Seria a última parte, seria o 5, mas vamos continuar aqui mesmo. Somente vou deixar aqui alguns exemplos para nós, mulheres de Deus. Primeiros exemplos de mulheres que agradam a Deus. Alguns exemplos. Sara, que era obediente, né? Ana, Dorcas, Priscila, Maria, Maria Madalena, Salomé, Joana, Esté, Ruth, Leia, Débora, a serva de Amã, que era uma jovem, né? uma mulher, mas era jovem, a Sunamita, Uda, rainha de Sabá, a viúva de Zarefte e Abigail. São algumas mulheres que você pode estudar sobre elas e você vai aprender muito sobre essas mulheres e vai te edificar para a sua vida, para que você venha agradar a Deus cada dia mais que você já agrada. Aí nós vamos deixar também um exemplo de mulheres que desagradam a Deus. Nós vamos deixar as duas partes, né? Olha para você ver. Eva, desobediente, né? Raquel foi um exemplo que desagrada a Deus. Nós não devemos colocar Raquel como exemplo, porque Raquel, ela enganou, né? Ela enganou o pai, ela roubou o pai, ela enganou ali, né? O marido fez coisa escondida. Então Raquel não é um exemplo. Herodias é um exemplo de uma mulher, né, sem caráter, uma mulher adúltera, que nós devíamos tomar cuidado. Gomer também foi uma mulher que não é um exemplo para nós seguir, nem Jezabel é uma mulher também que nós não devemos tomar exemplo. Dalila, Safira, Marta também não é, porque Marta ela sempre, né, ela sempre era aquela que às vezes não estava ali tão próximo de Jesus, né? Então Marta também não. A mulher de Ló, né? Mulher de Ló ali que estava lá preocupada com as coisas lá e depois viu uma estátua de sal. A mulher de Jó, né? Porque ao invés dela ajudar Jó, ser um suporte, ela estava dizendo: amaldiçoa teu marido, amaldiçoa teu Deus e morre ao marido. Então ela não é um bom exemplo. Batseba também, porque ela cedeu os caprichos do rei, né? E adulterou, pecou contra o seu marido. Mical não é um exemplo para nós,
Porque Mical, quando ela vê ali Davi dançando e louvando ao Senhor, o seu marido ali, ela tentou exortar Davi, coisa que não era para ela ter feito, e ela acabou ficando estéril. Tamar também não é um exemplo, porque Tamar, ela fez coisas que não era para ter feito. E por último, Miriam. A gente fala assim, mas irmã Miriam, ela, quando o povo saiu do Egito, ela louvava, ela dançava na presença de Deus, que o povo tinha ali saído do Egito, tinha passado ao Mar Vermelho. Mas e depois, irmã? Nós temos que olhar o início, o meio e o final. Depois ela não estava ali incentivando Arão para se levantar contra Moisés? Ela estava vindo contra a liderança? Então Miriam não é um bom exemplo para nós. Porque o Senhor ele quer que nós tenhamos sujeição à liderança, que nós venhamos ver qual o nosso papel e o papel dos homens e não querer passar por cima deles. Então, irmãos, isso aí foi um tema, né? Vocês não estou aqui pregando, estou aqui apenas compartilhando com vocês algo que o Espírito Santo de Deus me deu, colocou no meu coração e eu senti o desejo de compartilhar com os irmãos. Nós já teve vídeo aí que há um tempo atrás que eu pus sobre mulheres, mas esse eu quis colocar mais aprofundado, para que nós venhamos aprender, viu, irmãs? Tome muito cuidado, tá? Seja serva, seja casta, seja boa dona de casa, receba os filhos que Deus te mandar, seja uma mulher sábia, amém? Cumpra a sua missão, seja um suporte, seja aquela que apoia o seu marido, seja aquela que está presente na vida do seu marido, que o seu marido tenha prazer de voltar para casa, que você seja aquela mulher que recepciona seu marido, aquela mulher que levanta o autoestima do seu marido, aquela mulher que prioriza o marido, porque primeiramente Jesus, mas depois o marido e depois os filhos. Então nós não devemos colocar os nossos filhos acima do marido. Então seja aquela mulher que o marido sinta saudades de voltar para casa. Seja aquela mulher mansa, aquela mulher que quando seu marido fala assim, vamos fazer isso, vamos. Nem mesmo se você não estiver tão disposta, mas se é um suporte, né? Você tem que estar pronta para o seu marido, vamos ali, vamos fazer, vamos. Eu tô com dúvida, seja aquela que levanta o seu marido, aquela não, você consegue, aquela que elogie o seu marido. Seja uma mulher agradável, seja uma mulher que não se nega ao seu marido, tenha alegria de estar com ele, né? Tenha prazer de fazer a comida que ele gosta, tenha prazer de arrumar sua casa, tenha prazer dos seus filhos, tenha amor em cuidar dos seus filhos, né? É tão lindo ver o desenvolvimento dos nossos filhos, é tão bonito, né? Gerar, estar ali cuidando, então tenha prazer com seus filhos, não impeça os filhos que Deus te dá, cuide bem da sua casa, por você e pela sua família e principalmente por Cristo, né? Tenha prazer de cuidar da sua casa. Eu vou arrumar minha casa hoje toda porque fulano vai vir na minha casa. Eu vou usar aquele copo, aquele prato porque fulano vai vir. Não, a sua prioridade é a sua família, é você e sua família. Você é serva, sirva a sua casa, porque às vezes nós queremos servir os outros e deixamos os nossos, e é os nossos que tem que ser a nossa prioridade. É claro que nós vamos cuidar do nosso próximo, vamos, mas nós vamos cuidar primeiro da nossa família. Priorize a sua família. Seja uma mulher segundo os padrões da Bíblia, não segundo o padrão do mundo. Amém? Seja uma mulher que agrade ao Senhor e não uma mulher que desagrada ao Senhor. Amém? Espero que esse vídeo edifique a sua vida, sua casa, sua família. Que você seja uma mulher abençoada cada dia mais. Que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E foi isso, nosso tema de hoje, né? Mulheres casadas segundo a Bíblia. Mulheres de Deus, né? Mulheres de fé. São para nós, que nós vamos nos edificar cada dia mais. Vamos meditar esses versículos, né? Você anota aí os versículos, anota, vai parando e vai anotando e vai cada dia mais sendo uma mulher, pedindo o Espírito Santo de Deus. Muitos de nós será um processo que nós vamos passar, pedindo o Senhor para nós ser calma,
a nossa mansa, mas vai valer a pena, nós vamos receber a coroa da vida, nós vamos ser coroada pelo Senhor e nós vamos estar agradando também a nossa família. Amém? Deus te abençoe. Não sei se vai ter mais vídeo, mas se for ter, até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Um abraço, gente, que Deus te abençoe, né? É uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida todos os dias. Amém?